quais é que são os serviços que oferecem? Pronto, o nosso foco é mesmo esta área da segurança e saúde no trabalho e toda a componente de prevenção, de controle dos riscos dentro dos locais de trabalho, dentro das empresas. Então, o que é que nós oferecemos? Fazemos um diagnóstico dentro da organização, as empresas contactam-nos e nós marcamos reuniões, vamos à empresa, fazemos uma avaliação das necessidades em termos de segurança e saúde no trabalho, em termos até inclusive na área do desenvolvimento pessoal, porque está tudo interligado, não é? A parte do comportamento. E depois desenhamos aqui, muitas das vezes o que o empregador solicita logo é cumprir com as 35 horas de formação obrigatórias, que agora penso que vai mudar a legislação e vão passar a 40 horas de formação profissional obrigatória dentro das empresas. Mas nós sensibilizamos que tem que ser mais que isso, tem que ser um trabalho contínuo, tem que haver dentro das empresas alguém responsável por este tema, não é? Que não é só naquela ação de formação e que depois nem sequer o empregador se envolve. Ficam as pessoas dentro de uma sala com uma pessoa a dar a ação de formação e depois eles querem ver os certificados e estão a dar a resposta ao relatório único e estão a dar a resposta à ACT, que é a Autoridade para as Condições de Trabalho. E eu penso e acredito que isto é como a Mariana estava a dizer anteriormente, é um processo lento, mas que vamos conseguir mais tarde ou mais cedo desenvolver e chegar lá. E também acredito que tem que começar pelas camadas mais jovens, pelas crianças. A sensibilização para estes temas na área da segurança, estamos a falar de primeiros socorros, combate a incêndios. Uma coisa tão fácil que quase ninguém sabe fazer, os primeiros socorros ou o que fazer em caso de incêndios, quase ninguém sabe isso. E é extremamente importante, nós todos devíamos investir nessa área. Para salvarmos os nossos familiares, amigos. É importante termos conhecimentos em suporte básico de vida, quando há engasgamento, o que é que devemos fazer, se há um sismo, o que é que devemos fazer, não é? A questão, eu alerto muitas das vezes que é importante as pessoas definirem um ponto de encontro para a família. Não sei se já pensaram nisso, se houver um sismo, vocês estão aqui, neste local, não têm comunicações, onde é que se vão encontrar com os vossos parentes, não é? Ou com os vossos familiares? Nunca pensei tal coisa. Nem eu. Então, Mas é assim, o sismo vai que não vai. Nós estamos longe do mar estamos nós. Quer dizer, estamos longe do mar, não estamos? Se houver uma catástrofe, não é? As pessoas têm que pensar nisso. Não sei, nunca pensei nisso. Sim. Já pensaste nisso? não. Vais pensar. Agora vais pensar. É importante. É extremamente. Assim como nós dentro das empresas fomentamos a haver um ponto de encontro de todos os trabalhadores, que seja externo à empresa, não é? Caso haja um incêndio, caso haja uma situação de emergência dentro da organização, tem que ter um ponto de encontro. Nós também, no nosso dia-a-dia, temos que saber, e há muitos filmes até que alertam, de forma secundária, mas alertam para essa situação, saber de que forma é que depois podemos contactar, porque hoje em dia parece que é tudo fácil, não é? Temos o telemóvel, Sim, mas se a rede vai abaixo, se os postos se não caem... tivermos rede, como é que fazemos isso? É muito, muito importante. Muito importante. E achei curioso ainda bem que isto está a ocorrer, e estava a falar isso também com a professora Mariana. Por exemplo, a Câmara Municipal de Cascais investiu muito, não sei se vocês já passaram em Cascais agora, nos últimos tempos, tem nova sinalética na rua, onde fazem indicações em caso de tsunami, quais são os caminhos que as pessoas têm que percorrer. Nunca reparei. Nunca. Sim, é também, está a haver esta consciencialização. As juntas de freguesia também das pequenas localidades também já têm esta preocupação em colocar sinalização para as pessoas. E isto ocorreu tudo devido ao incêndio que houve em Vieira de Leiria, não é? As pessoas não sabiam Há para mal, onde se entre aspas, deslocar. que vêm por bem. Não vem por bem, mas ajudam sempre a sensibilizar as pessoas. Sim, Normalmente nós só atuamos depois das coisas Aleatório, acontecerem, mas pronto. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Dentro dos edifícios, também quem legisla, não é? Porque nós vamos, em Portugal, vamos ver muita legislação que vem da União Europeia, também aprende ou legisla sobre fenómenos que ocorreram, acidentes, catástrofes que ocorreram em grandes empresas, para não se repetirem.
não é? E por isso é importante nós estarmos muito atentos a estas questões relacionadas com a segurança do trabalho, organização de emergência, combate a incêndios. Pois, E quais é que são os principais erros que as pessoas cometem? Quando trabalha e quando vê, quais é que são os principais erros? Muitas das vezes, e é um fenómeno que me espanta também, que é pessoas com 15, 20 anos, 30 anos de trabalho numa empresa, haver acidentes mortais ou acidentes graves, ficarem amputados para toda a vida, ou morrerem no local de trabalho, fazerem o trabalho que fazem todos os dias. Pois é. É verdade. Isto aqui alerta-nos para uma situação que parece que o fazer continuamente a mesma coisa dá-nos alguma confiança. Dá-nos um relaxamento. Sim. É como conduzir. Quando É começamos, mesmo relaxamento. é dentro dos limites da velocidade, não é? E depois quando já ganhamos, vamos como vai. É isso. Então, muitas vezes pode passar pelo comportamento, e na maior parte das vezes por este comportamento que nós temos, o fator humano, e a forma como nós respondemos às situações pode dar origem a estes acidentes graves, ou por vezes mortais. Sim, muitas vezes parte do próprio. E depois parte também das próprias organizações. Do empregador não querer nem sequer ouvir falar da segurança. Como um bom português. Deixa para depois falamos disso. Ou então dizem que é muito caro, que isso não pode ser. Não dão qualquer valor e às vezes é mesmo por desconhecimento. Tem que haver aqui uma consciencialização, sensibilização das pessoas para este tema da segurança no trabalho, para a saúde no trabalho. Temos 400 mil portugueses em Portugal, 400 mil portugueses com doença mental, com depressão. E nós vamos a uma empresa fazer uma avaliação de fatores de risco psicossociais e eles nem querem saber. Porque se está deprimido, vá ao médico, não é? É logo a pessoa que... Às vezes não dizem nada, porque se não é exterior, então... Pronto. E só agora, isto já está legislado, a questão dos fatores de risco psicossociais já está legislado desde 2009, pela Lei 102 de 2009, não é? Que o empregador é obrigado a fazer uma avaliação de risco em todos os perigos dentro da organização, não é? Perigos e riscos, mas inclui a questão dos fatores de risco psicossociais, mas só agora é que começamos a falar sobre o tema, ainda bem, mas há muito caminho ainda por percorrer. Não é? Como é que um trabalhador com este tipo de incapacidade, não é? Com doença mental, vai estar atento aos perigos ou aos riscos? Sim. Muitas das vezes ele próprio vai se expor, nem vai querer saber. Não é? Temos que olhar como um todo, o trabalhador como um todo, e nós não conseguimos... Há pessoas que dizem que nós conseguimos separar o trabalho e a casa separar. Nós não, nós somos um todo e não é que levemos as coisas para o trabalho, mas estão connosco, estão na nossa mente. Se nós não tivermos, se não tivermos um ordenado, se não tivermos um contrato de trabalho, se não tivermos casa, se não tivermos os meios necessários para sobreviver, nem sequer vamos pensar em cumprir com os requisitos da segurança e saúde no trabalho. E muitas vezes essa parte precária de postos de trabalho que eu ainda vejo, porque também fazemos acompanhamento de segurança em obra, deixa-me ainda muito inquieta e dá-me força e dá-me ânimo para continuar eu costumo dizer que é semear, plantar estas sementes para mais tarde ver as atitudes mudarem. É. E quais é que são as principais questões que as pessoas colocam, por exemplo, nas formações? Nas formações, a grande preocupação muitas das vezes é cumprir com o requisito legal. Não é? Então, temos que ter o serviço interno ou externo de segurança no trabalho. Ótimo, tem que ter, muitas vezes contrata uma empresa externa que faz a avaliação de riscos, porque é obrigatório fazer uma avaliação de riscos anual aos postos de trabalho, que tem que ter um médico do trabalho. Todos nós temos que ir ao médico do trabalho. Depois, consoante os riscos dentro da organização, uns têm que ir anualmente, outros têm que ir 2 em 2 anos, depois depende também da idade. Tem que também, pois está aqui associada a questão da formação, se a formação pode ser só dada por empresas de formação certificadas, se não pode ser dada, se pode ser dada por pessoas internamente,
pode ser dada por técnicos internos dentro da empresa, desde depois devidamente documentada. Porque eles, melhor que ninguém, sabem quais são os perigos e riscos dentro da organização, muitas das vezes. E o que acontece é que nós vamos às empresas, damos a formação, mas tentamos ajustar ao máximo às necessidades que eles têm. Não é chapa 5, não é a formação de um manual, de um referencial, que depois não se adapta à organização. Depois é saber como é que fazem em caso de evacuação, quando têm necessidade de fazer a evacuação da equipa toda, como é que se organizam? Têm muita curiosidade com isso, como é que vão para o ponto de encontro? Como é que fazem os primeiros socorros? Quem é que é responsável por esta área? E são estas as questões essenciais. E também um tema é a parte dos acidentes de trabalho. Como é que se faz a comunicação, em quanto tempo, como é que se faz esta parte burocrática? Sim, essencialmente é por aí. Sim, E como é que... Sim, diga. São as questões que têm surgido e na área, e agora começam a surgir também na área dos fatores de risco psicossociais, a parte da avaliação, que é o grande desafio dentro das organizações, não é? Porque não basta nós só aplicarmos uma escala de avaliação, tem que depois também haver um acompanhamento. Não basta só identificarmos que o trabalhador tem este problema, temos que depois também fazer a prevenção das situações, isto é, o empregador é obrigado a cuidar do trabalhador. É como as questões relacionadas com o álcool e drogas. Nós, pelo trabalhador estar alcoolizado ou estar por ter consumido drogas e estar sob o efeito delas, não é? Seja elas quais forem, o empregador não pode, por simplesmente, dispensar o trabalhador. Não é despedido por justa causa. Tem que haver aqui, para já, tem que haver um requisito que tem que ser cumprido, que é, para nós identificarmos se o trabalhador está alcoolizado ou sob efeito de drogas, tem que ser o médico do trabalho ou alguém indicado por ele, autorizado por ele. Não pode ser o técnico de segurança ou o chefe ou algum colega de ânimo leve que vai sugerir isso ou que vai dizer isso. Assim como nós também não podemos estar a fazer, não é? Eu sou da área das químicas, há um conhecimento transversal na área da segurança do trabalho, mas na área médica eu não vou intervir. Posso ter alguns conhecimentos, mas aí eu remeto para o médico do trabalho, ou para o psicólogo do trabalho, ou para o enfermeiro do trabalho. Não podemos misturar as coisas, nem querer fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. E como é que tem sido gerir isto tudo? A empresa, a parte familiar? É um desafio todos os dias. É extremamente... É um desafio muito grande. Mas é gratificante depois também chegarmos a casa. Para já é um desafio muito grande diariamente para termos sustentabilidade, não é? Porque independentemente se faturamos ou não, para a empresa temos despesas fixas e elas têm que ser pagas e acabou, senão começam a vir as coimas e começamos a deixar de ter a capacidade de gerir a empresa. E depois são os desafios também com os clientes, não é? Do chegarmos às empresas e das empresas também quererem e acharem que necessitam ou que precisam do nosso serviço, não é? Nós cativarmos o cliente para adquirir os nossos serviços. Porque não sou eu sozinha a trabalhar, depois há situações em que recorro a pessoas especializadas em determinadas áreas. Lá está, eu estava a falar na área da saúde, não vou ser eu a fazer essas avaliações. Fazemos esta prestação de serviço e adaptamos também à realidade do cliente, da empresa ou da organização. Mas é bom depois quando chegamos e temos aquele abraço gigante da Margarida, do Luís, e depois fica tudo bem. Eu penso sempre que as coisas acontecem por um motivo e encaro sempre os desafios como aprendizagens e sou muito otimista. Vamos ver o que o futuro nos reserva nesse sentido.